Bom demais estar com você nessa live de hoje. Bom demais estar sempre compartilhando bem, falando um pouquinho e contribuindo sim para a transformação das suas emoções, para a transformação de como você percebe a sua espiritualidade, para as mudanças na sua mentalidade e para os cuidados do seu corpo também. Como eu gosto de falar sempre, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista há mais de 20 anos, sou mentora emocional e espiritual, atuo no campo feminino com muitas mulheres, mas também atendemos homens e somos fundadora da comunidade Transformar, uma comunidade que tem acreditado, que tem investido tempo, que tem investido conhecimento e que tem reunido pessoas que buscam transformações de vida, transformações na alma, buscam aprender como organizar as coisas aqui de dentro, para poder fluir melhor um pouco aqui, para poder viver um pouco melhor lá fora. E é sempre com muita alegria, que nós estamos participando desse bom partilhar de conteúdos, digamos assim, para que você possa ir avaliando, para que você possa ir se conhecendo, se permitindo, para que você possa ir buscando e encontrando ferramentas e sim, respostas às suas dúvidas e perguntas sobre o que acontece no seu mundo emocional, sobre o que acontece no seu mundo mental, sobre o que acontece no seu corpo e sobre o que acontece também na sua espiritualidade. Hoje a gente vai falar um pouco de uma temática bem interessante, que é uma pergunta que eu recebi aqui nos nossos comentários e no direct, de alguém que acredita, assim como nós, na questão das partes que formam o ser humano. Na comunidade Transformar, nós acreditamos que você é composto de 3 partes, de partes diferentes, né? Nós acreditamos que você é formado da espiritualidade. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui esse cordão que tá muito baixo. Ao vivo é assim mesmo. Ficou melhor, né? Vamos lá. Aqui na comunidade Transformar, nós acreditamos que todo ser humano ele é formado por partes que o compõem. Existe uma parte material, que é o nosso corpo físico, e esse corpo físico ele tem toda uma biologia que funciona. Ele tem todo um sistema fisiológico, biológico, estruturas atômicas, moléculas, células, parte genética, né? Então, esse corpo ele existe, ele sente, ele flui, ele se movimenta, ele recebe em si as catarses, né? As forças que o movimentam, e esse corpo ele é o portador de uma parte imaterial, que é a nossa alma, que é a sua alma, que é também a sua espiritualidade. Então é muito interessante quando você começa a aprender a se observar, a buscar por autorreconhecimento. É muito importante você sempre ter em mente que você é um ser biopsicossocial espiritual. Uau, sim! Você é composto de uma biologia, você tem uma mente que pensa, uma alma que sente, você é um ser que se relaciona e você é um ser que vive uma espiritualidade, vive uma necessidade de conexão, querendo você ou não. Então, a gente aqui na comunidade Transformar acredita que a humanidade ela é estruturada através dessa percepção das partes que a compõem. Né? Como eu disse, o corpo ele tem toda uma estrutura biológica, fisiológica, funcional. Não existe um órgão sem antes existir a ativação da molécula, a ativação dos átomos e todo o desenvolvimento. Você não consegue ouvir se dentro do seu ouvido o sistema auditivo não for bem desenvolvido e se esse sistema não tiver a conexão perfeita com o cérebro. Né? Você não consegue falar se as suas cordas vocais não estiverem sadias e vibrarem da maneira correta. E ali o seu corpo fazer toda uma dinâmica para poder se movimentar. Então, o corpo por si só,
ele já traz uma dinâmica de funcionamento e que precisa ser cuidado, precisa ser visto. E o corpo, ele traz em si toda uma estrutura que vai servir para que a manifestação da sua alma, daquilo que você carrega aqui dentro e aqui dentro, possam vir à existência, né? Então não dá para desassociar o corpo físico da alma que compõe você. Não dá para desassociar mais. Não tem como a gente desassociar os cuidados de uma alma dos cuidados do corpo e vice-versa. Porque, afinal de contas, o seu corpo só se movimenta porque dentro dele existe uma alma que foi soprada, que existe, que brilha, que roda aí um drive dentro de você e você vai precisar passar a fluir a partir daquilo que a sua alma sente. Então, aqui na comunidade Transformar, a gente fala sobre corpo, a gente fala sobre alma, e aí a alma, ela é uma parte imaterial. Não dá pra gente pegar a alma, né? Não dá pra tocar fisicamente a alma, mas a gente consegue sentir, a gente consegue vibrar. Hoje a ciência, ela já consegue identificar os níveis de vibração que vai na nossa alma. Hoje a ciência, ela já consegue identificar os níveis quânticos de energia liberada. Hoje ela já consegue identificar como a sua alma, ela lança informação para o seu cérebro reage. Hoje a ciência já consegue identificar como a sua alma lança energia que gera empatia ou repulsa. Hoje a ciência já consegue identificar a força da parte emocional e da parte racional que acontece na sua alma. Então, uma outra parte interessante que nós acreditamos e que é uma verdade universal é que a alma, ela traz em si as duas partes que também compõem o ser humano. A parte racional, intelectual, inteligente, comportamental, aonde ela vai ter uma perspectiva mais prática, mais dinâmica, mais lógica, de maiores decisões, mais rápida. E essa dinâmica da racionalidade vai fazer com que a estrutura da sua alma, ela possa direcionar as decisões para os comportamentos. É quando você aprende, olha, senta de perna fechada porque a menina não pode sentar de perna aberta. Você vai procurar entender o porquê que não pode. E aí você vai passar a repetir aquilo porque você aprendeu. Né? De repente na sua família tem alguma regra, alguma cultura, algum valor antigo. Deixa eu pegar um exemplo muito prático. Não pode colocar os pés em cima do sofá, pronto. E é uma regra que você aprendeu e não necessariamente você questionou, mas você foi repetindo. E agora você está na sua família, na sua casa, na vida adulta, e você também não deixa colocar os pés no sofá. Eu entendo que o sofá acaba sujando, ok? Mas eu estou falando do automatismo, né? A parte da racionalidade, da lógica, da razão, ela sempre vai procurar um porquê, um para quê, de que jeito, sempre vai procurar uma informação aprendida, uma informação que foi ensinada por alguém. E aí essa pessoa pode ter te ensinado de maneira saudável e também pode ter te ensinado de maneira distorcida. E aí a gente vai para uma outra parte que é a sua alma na área emocional. Como psicanalista já há 20 anos, eu tenho percebido realidades emocionais totalmente diferentes da prática racional, da lógica. Quantas vezes você sente alguma coisa, mas você sabe outra? Quantas vezes você sabe que não pode, mas você sente outra coisa? Quantas vezes você entende que não deve, mas você continua sentindo a mesma coisa? Quantos conflitos você vive aí na sua alma porque você percebe que sente aqui dentro uma questão, mas que não pode revelar. E aí você cala, mas a mente continua rodando, aquele drive rodando, a ponto até mesmo de criar grandes conflitos internos, aonde você não fala com a boca, mas acaba que o seu corpo revela, porque ele sente o impacto daquilo que vai na sua alma. Então é muito, muito, muito importante
você começar a perceber e começar a avaliar quais são as estruturas e o modelo que compõe a sua vida, a sua dinâmica de vida. E é interessante que quando a gente fala de alma, ou para os teóricos chamam de psique ou psique, a gente vai falar de uma parte, um conjuntão de informações que você acaba recebendo ao longo da vida e que essas informações elas vão sendo guardadas, arquivadas dentro dessa estrutura imaterial, mas que é muito poderosa. E aí a sua alma, ela acaba assimilando as informações, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de filtro. Isso acontece muito na primeira infância, isso acontece muito até os 7 anos de idade. Na teoria psicanalítica a gente vê muito sobre isso. Mas na teoria cristã, Jesus vai falar, deixai vir a mim as criancinhas, porque ele sabe a importância da primeira infância. E ali, nos primeiros 7 anos de vida, você não tem muito filtro para resolver, para decidir, olha, isso daqui eu quero, isso daqui eu não quero, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, não é mesmo? Nos primeiros 7 anos de vida, você recebe as informações e essas informações, elas vão acabar desenvolvendo em você algumas verdades que você traz para si sem nenhum tipo de filtro. E é interessante que essas mesmas informações que você traz para você sem nenhum tipo de filtro, elas vão ser informações gravadas por pessoas que você gosta, que você ama, que você respeita, ou que tenha também uma representatividade muito forte para você, uma representatividade afetiva muito forte. Então você vai percebendo que quanto maior o nível de afeto essa pessoa representa para você, quanto mais forte for a presença dela na questão dos afetos, mais forte vai ser também a marca que é feita em você ainda na primeira infância. E aí lá na primeira infância você não tem filtro, você não tem como selecionar, você não tem como separar, ó, isso aqui que me está sendo ensinado é correto, ó, essa parte aqui que me está sendo ensinada tá errada, ó, essa parte aqui faz bem, essa parte aqui não faz. Não, na sua infância você não consegue filtrar isso tudo. E isso tudo vai sendo guardado onde? Dentro da sua alma, dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos, na sua memória. Só que algumas memórias elas são guardadas com muita força. Elas são arquivadas, principalmente se forem memórias extremamente dolorosas. Sim, as memórias dolorosas são as mais intensas na sua história, na sua vida. Justamente porque são feitas por pessoas que tiveram algum tipo de significado muito forte para você. E aí, quando essas memórias elas são guardadas, essas experiências são gravadas, a sua alma ela começa a processar as informações a partir dessas memórias que foram marcadas. As marcas mais intensas, elas acabam sendo canalizadoras, condutoras do seu emocional. E isso é tão forte que, dependendo da marca, elas acabam também fazendo com que a sua personalidade assimile, aceite algumas partes, algumas dores, mas que na verdade não fazem parte de você. E aí no tema da nossa live de hoje, eu coloquei pela manhã, né, nos nossos stories, um tema bem polêmico, que foi justamente a pergunta que me foi feita. Como é que eu posso ter uma espiritualidade saudável quando o meu emocional está totalmente desgastado? É muito interessante porque, embora algumas pessoas não acreditem na dinâmica da espiritualidade, nós acreditamos e tem um montão de gente que acredita. Onde a espiritualidade ela é a percepção de que nós fazemos parte, nós estamos ligados e fazemos parte de algo que é além da gente, né? De uma percepção que é além. E aí eu gosto de chamar de Criador, eu gosto de chamar de Deus, amo a perspectiva de Jesus, dos profetas, do Espírito Santo, né? De Deus como Pai, de Deus como Criador. O fato é que existe dentro do ser humano a necessidade gritante
de pertencer a algo que é além dele. E aí nós vamos chamar de Deus. E essa perspectiva, ela é tão real que ela incomoda. Cria-se, né, uma dinâmica de falta dentro do peito. Por mais que você conheça seus pais, sua mãe, seus avós, sua família, por mais que você tenha vivido experiências, a alma ela acaba gritando por uma necessidade de buscar algo além. E essa necessidade é a busca da espiritualidade, a busca pelo Criador. E é bem interessante essa colocação que me foi feita. Como posso buscar uma espiritualidade saudável quando a minha alma está intoxicada? Ela traz um grito muito forte de pessoas que vivem uma realidade muito dolorida, ainda muito aprisionadas. Então eu quero, junto com você, separar, melhor dizendo, orientar sobre o que eu acredito acerca do que é Deus, o Criador, e essa vivência do espiritual, e o que é espiritualidade. Porque muitas pessoas ainda trazem um conceito muito místico, misturam o nome espiritualidade com um olhar do misticismo, dos modelos, né? A maioria associa ao místico, a velas, a bruxaria, ao zodíaco, a cultos, a ritos. E na verdade a espiritualidade ela não depende dos rituais, ela não depende dos modelos, ela não depende daquilo que você aprendeu como dogma, como estrutura para adorar, para se conectar. A espiritualidade, ela é o reconhecimento da essência de Deus dentro de você. Sim, vou repetir para ficar gravado. A espiritualidade é o reconhecimento da essência de Deus dentro de você. E aí, partindo dessa premissa, você precisa entender quais são as formas com que você aprendeu a desenvolver esse modelo para reconhecer a espiritualidade. Eu conheço pessoas que precisam jejuar 10 dias seguidos. É uma forma, é um modelo de acessar a espiritualidade. Outras pessoas fazem procissões, é um modelo de espiritualidade. Outras pessoas fazem rituais e acendem velas, é um modelo de espiritualidade. Outras pessoas entoam canções, ritos, músicas, é um modelo de espiritualidade. Eu quero nesse nosso encontro de hoje separar o que é a espiritualidade em si dos modelos escolhidos. Porque aí os modelos escolhidos estão ligados à estrutura religiosa. E aí você tem uma religião modelada. O cristianismo tem os seus modelos. Dentro do cristianismo existem vários moldes, né? A gente tem ali quem gosta de orações, quem gosta da hóstia, quem gosta da missa, quem gosta do culto, quem gosta das consagrações, quem gosta do louvor, quem gosta do jejum, quem não gosta. A gente tem uma mistura, a gente tem, por exemplo, ainda no cristianismo, um modelo de culto. Alguns têm uma sequência de louvores e depois uma mensagem, depois um apelo. Outros não têm uma sequência, outros são grupos, outros são só mensagens. Entende? E aí você sai do modelo do cristianismo e vai para o modelo, por exemplo, do espiritismo. E aí são outros ritos, são outros cultos, são outros momentos. Aí você vai para um budismo, são outros ritos, são outros cultos, são outros momentos. Então, o modelo que é desenvolvido, ele é muito focado para a sua escolha aprendida. Mas a espiritualidade em si é você conseguir viver esse contato, essa conexão com Deus dentro de você. E às vezes esses modelos escolhidos, eles são os modelos que podem estar te prejudicando, podem estar danificando esse contato com a espiritualidade dentro de você, podem estar te mantendo presa numa dinâmica aonde você não consegue sair de um ciclo de dor, porque você só sabe olhar a espiritualidade como um modelo. Então eu quero destacar o fato de que a espiritualidade ela é a forma com que você, dentro de você, aprendeu a se conectar com Deus. São as formas com que você aprende a sentir. Vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar uma criança
com 1 aninho de idade. 1 aninho. Ela está começando a aprender a olhar e a observar. Digamos que essa criança ela não seja ensinada em nenhum tipo de modelo religioso. Ela não vai para a católica, ela não vai para o espiritismo, ela não vai para o budismo, para o islamismo, para o satanismo, para o cristianismo, para nada. Essa criança ela só cresce. Essa criança que não recebeu a influência de um modelo religioso, ela vai conseguir desenvolver a espiritualidade dela? A resposta é sim. Ela vai desenvolver a espiritualidade dela porque dentro dela já existe a necessidade de se conectar com o Criador. Então essa criança, mesmo sem receber informações de um modelo externo, ela começa a buscar e a perceber como é bom sentir o vento. Ela começa a buscar e perceber como é bom ficar parado e o pensamento mais tranquilo. Ela vai começar a perceber aonde ela se sente melhor, onde ela se sente mais confusa. Ela vai começar a perceber em que locais faz bem para ela, onde não faz. Ela vai começar a perceber quais pessoas fazem bem, quais não fazem. Ela vai começar a aprender a contemplar, né? A prestar atenção nas estrelas dos céus, a prestar atenção no brilho do sol, a prestar atenção no som do sapo, quando tá para chover, né, o coachar do sapo que antecede a chuva. Ela vai começar a prestar atenção no som da cigarra que antecede o sol. Ela vai começar a prestar atenção no fluxo da natureza em si, porque a natureza ela manifesta esse poder, ela manifesta esse contato. Então essa criança, do nosso exemplo, que não aprendeu nada, ela começa o quê? Ela começa a se perceber, a perceber o ambiente em si, e ela começa a agradecer, mesmo sem saber o que é a palavra gratidão. Então é muito interessante a gente perceber que uma criança que, como no exemplo que eu estou trazendo, ela não tem as informações de um modelo implantado, ela vai começar a perceber o mundo, a si e o universo como ela percebe sozinha. Então, quando a gente fala desse tema muito delicado, que é a espiritualidade, é perceber qual é a forma com que você sente a presença e a necessidade de estar ligado a Deus, como eu disse como exemplo, ou a energia, ou como você acredita. O fato é que é algo além de você mesmo, sem os modelos e dogmas religiosos. É claro que um dogma é importante, é interessante, o convívio em sociedade, você se identifica pelo grupo, né? Existe toda uma estrutura ao redor. Mas a pergunta que me foi colocada foi muito bem colocada e interessante, porque a pessoa ela quer saber como desenvolver um contato de espiritualidade saudável quando dentro da alma dela existe o quê? Existe uma emoção intoxicada. Então, como é que você pode dizer que tem uma espiritualidade boa e saudável quando as suas emoções elas são as muralhas que proíbem, que te aprisionam e que não permitem com que você viva o real fluxo do que é o contato com o Criador? Isso é uma realidade que eu tenho visto, acompanhado todos os dias durante os meus 46 anos. Nos últimos 20, percebendo muito mais, com muito mais potência, o tamanho dos estragos feitos por modelos e dogmas religiosos que mantêm a sua emoção aprisionada, e aí você segue acreditando naquele modelo, mas aquele modelo só te distancia cada vez mais da força e da potência da que a espiritualidade quer manifestar em você. Nos dias de hoje, a boa ciência já consegue medir a força da energia liberada pelo seu corpo, químico, físico e também emocional, quando você está num processo de transtorno de ansiedade, onde os pensamentos se misturam e a parte emocional está toda embolada, está toda sendo despejada sem controle. E aí essa energia liberada, além de ser baixa, ela acaba intoxicando o seu corpo, porque você não está conseguindo fazer um filtro saudável. E aí você vai agora, olha para um princípio de buscar soluções, de observar que existe a confiança, observar que existe um processo de mudança que é possível melhorar. Bom, a sua energia já melhora, aí vem a boa ciência, vem medindo isso tudo e vai dizendo para você que as ondas vibracionais do seu corpo, elas mudam conforme o que você sente, conforme aquilo que vai na sua emoção.
E onde é que está a espiritualidade nisso tudo, Tati? Ora, eu sempre falo nas minhas lives, quando eu posso, sobre o Salmo 102. Se você conhece, digita aí no Google, abre a sua Bíblia cristã ou abre um livro que tem essa referência. E não precisa ser só cristão, esse salmo tem aí vários livros. E aí você abre lá, Salmo 102. Você vai perceber um homem, que é um salmista, que é uma pessoa descendente de uma tribo que precisava estar conectado com Deus diretamente. Então, assim, o modelo com que eles falam, o nível de adoração, a intensidade, a revelação que vem de uma espiritualidade é totalmente diferente. Então, não é qualquer pessoa que está falando, é alguém que conhece a Deus, é alguém que sente a espiritualidade dentro dele. E ali esse homem, ele está vivendo uma situação tão dolorosa, um conflito tão profundo, que ele começa dizendo que os ossos estão doendo, que a pele está ressequida, que a carne já não existe mais, quer dizer, ele está muito magro. Ele está dizendo que ele sente um calor dentro do corpo como se estivesse perto do inferno. Ele está dizendo que alguma coisa dói demais. Ele está dizendo que ele não consegue mais contar os dias, que ele está perdido no tempo. Salmo 102, ele começa a dizer que os ouvidos doem, os olhos doem, que a boca dói, que os pensamentos estão ruins, que ele está desanimado. Esse homem, ele é alguém que vive uma espiritualidade, mas que também está vivendo um processo extremamente depressivo e adoecido. Também está vivendo um processo extremamente intoxicado, extremamente distorcido. E aí a gente para avaliar um pouquinho, porque a nossa temática hoje está falando de viver uma espiritualidade saudável, como viver se as minhas emoções estão intoxicadas. E esse salmo, ele relata exatamente essa situação. Quantas vezes você conhece um modelo religioso, sabe o que fazer, mas dentro de você ainda transporta algumas marcas, você ainda carrega dentro de si alguns filtros que estão danificados, e aí na hora de se conectar com o modelo da espiritualidade, na hora de manifestar a verdade da sua alma, ao invés de manifestar a busca para a cura, você manifesta todas as dores possíveis. Eu conheço pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos orando, jejuando, conversando com a espiritualidade sobre o mesmo assunto, contando os mesmos problemas. Só que será que essa pessoa, ela entendeu que ela precisa mudar para começar também a falar coisas novas? Será que as repetições não são só um reflexo das próprias dores, traumas e modelo intoxicado que ela aprendeu? Será que essa pessoa, ela não está presa justamente num pensamento que criou uma fortaleza na mente, onde ela viveu um trauma e ela arrumou um jeito de se defender? Então, para se defender, ela fala: ai, pobre de mim, eu sou pobre, necessitada, eu não consigo fazer, mas o meu pai faz por mim. Mas ela não se mexe, ela não se movimenta, ela não muda, ela não aprende. Ela todo dia tá igual aquela música, faz tudo sempre igual, dizendo que o pai espiritual vai fazer. Por favor, um sistema de emoções adoecidas vai fazer com que você espiritualize aquilo que não é para ser espiritualizado. É claro que a espiritualidade ajuda muito nas resoluções dos nossos problemas internos, mas ela ajuda, tem coisas que é você quem tem que decidir. E aí durante muitos anos você vai repetindo um modelo, vai repetindo a mesma fala, trazida de experiências onde você aprendeu de repente, como nesse exemplo que eu estou trazendo hoje, você aprendeu a se vitimizar. E aí está lá igual o salmista no Salmo 102, chorando todas as mazelas possíveis. Ah, Tati, mas ele está falando da verdade dele. Sim, ele está falando da verdade dele. Mas espera aí, o cara é um salmista, não é qualquer pessoa. O cara é alguém que sabe o que é sentir a presença do Eterno, que sabe o que é acessar a Deus através da voz dele. Ele sabe o que é movimentar toda uma energia para que fora também se movimente e coisas extraordinárias aconteçam. Mas esse mesmo cara, ele está preso numa muralha, num ciclo de dor.
E quando nós criamos, quando você cria uma muralha para se defender, quando você cria uma muralha emocional para se defender de um trauma, no começo você entende que é necessário e até se torna confortável, porque você está protegido. Porque qual é a função da muralha? Não é proteger? Como é que isso funciona, Tati? Ó, vou dar um exemplo. Digamos que você, na sua infância, você viveu algum tipo de humilhação. Humilhação a ponto de você não ter coragem de falar, de expressar a sua voz. Aquele famoso cala a boca, a criança fica quieto. Ou até mesmo sofreu agressões verbais, psicológicas, sofreu uma agressão física lá na sua infância. E aí você entendeu que precisava ficar quieto. Ó, boquinha fechada. Você não pode falar. Porque todas as vezes em que você quis se expressar, você sofreu. Então, ó, você gravou o sofrimento, gravou o momento, internalizou, e você criou uma defesa, uma muralha. Não vou falar. Porque quando eu falo, eu apanho, quando eu falo dá ruim, quando eu falo dói demais. Então, lá na primeira infância, você guardou. Não vou falar. E aí você cresce na vida adulta, chega num momento em que essa muralha do eu não vou falar está instalada tão forte que você passa a se omitir. Nos momentos em que você precisa expressar a sua fala para ajustar ou alinhar alguma coisa, agora na vida adulta você não consegue falar, você arregala o olho, quer que a pessoa leia o que está escrito nos seus olhos, mas você não fala, sua voz não sai. E aí você se torna, nos relacionamentos que você tem, alguém que se omite. Pensa um montão de coisa, ó, o pensamento roda, um montão de coisa. Mas de verdade, na hora de se posicionar, no momento de expressar uma verdade, você falha. Não sai, você trava. Aí você fala assim, mas eu tenho vergonha, mas eu não consigo, mas eu não quis. Aí você começa a dar um monte de desculpas, mas isso não é pra mim, mas, sabe, outra pessoa vai falar, Deus vai providenciar outra pessoa pra falar. E aí quando chega no dia a dia dos seus relacionamentos, quantos prejuízos estão acontecendo porque você continua se omitindo? Quantos prejuízos estão acontecendo porque você aqui dentro, nas suas emoções e aqui dentro nos seus pensamentos, ainda está cercado naquela muralha onde você aprendeu lá atrás que não podia falar, porque senão você apanhava, porque senão alguma coisa ruim acontecia. E aí você vai aprendendo a dizer sim para tudo e para todo mundo, você vai crescendo e você vai aprendendo a suportar, a aguentar, você vai aprendendo a aguentar nos ombros, nas costas, um monte de abusos, um monte de absurdos, um monte de coisa, de pessoas e situações que não deveriam ser assim se você se posicionasse. E aí, deu para ouvir o som daí? Como eu falo, a gente está aqui na comunidade Transformar ao vivo. Estamos nessa parte maravilhosa, céu aberto, então tem vida acontecendo, tá, gente? Passa a motocicleta, às vezes para o caminhão aqui na frente. É assim mesmo, a vida acontece, né? Eu costumo dizer nessas lives que se você vem pra live esperando alguém perfeito, alguma coisa tá errada, porque não existe ninguém perfeito nesse universo, tá certo? Então sempre há uma adaptação que precisa ser feita. Então vamos voltar aqui para o nosso assunto. Esse homem, esse salmista, ele é conhecido de Deus, ele conhece uma espiritualidade, ele sabe os caminhos, ele já foi instruído em tudo que tinha que fazer, no modelo do que ele tinha que fazer, mas o modelo para ele não está servindo para ajudar a curar. E aí eu quero te perguntar, por que será que esse modelo que você acredita não está servindo para te ajudar a curar?
Será que a responsabilidade é do Criador, que tudo pode, mas depende de você para poder autorizar alguma coisa? Será que a responsabilidade é do modelo que foi ensinado para você? Ou será que a responsabilidade é sua, que ainda está preso na muralha? E eu trouxe aqui um exemplo de muralha. E essa muralha, ela acaba bloqueando você de viver uma outra realidade, de ser curada, e através desse processo de cura e libertação emocional, você entender o fluxo verdadeiro da sua essência com o Criador. Porque existem muitas pessoas adoecendo nesse século. São mais de 400 mil pessoas no Brasil vivendo transtornos emocionais e mentais gravíssimos. Todos os dias eu recebo uma notícia na comunidade ou eu atendo alguém em conflitos emocionais profundos. Alguns são conflitos existenciais, porque existe o choque, o confronto entre o modelo aprendido, aquilo que tem que ser feito, aquilo que disseram para você que tem que ser feito desse jeito, e aquilo que você sente aqui dentro. É muito interessante porque você começa a perceber que algumas mazelas e dores carregadas na alma, elas são resultado dos confrontos e conflitos que você não quer ou não sabe ainda como enxergar e lidar com eles. E aí a grande questão não é que uma espiritualidade ou Deus ou o nome que você traz melhor para si nesse movimento, que não quer fazer ou curar ou acontecer, como eu escuto, né? Aqui na comunidade, de vez em quando alguém chega e fala: eu conheço a Deus, eu sou conhecido dele, eu sinto Deus, eu adoro, eu louvo, eu faço o bem, eu ajudo pessoas, eu não sou uma pessoa ruim. Por que eu estou sofrendo tanto? Será que Deus não está me vendo? Será que Ele não me ama? E aí entram as crises e os conflitos existenciais, porque será que você está permitindo com que esse amor flua de verdade ao ponto de você entender dentro de você o que é o amor próprio, o que é a valorização da sua autoestima, qual é o seu posicionamento, e aí você começar a dizer não para alguns abusos? E aí isso não é Deus quem vai fazer, é você quem precisa fazer. E aí eu escuto assim: mas já se passaram 10 anos, já 15 anos, 20 anos, ok, mas ainda existe vida e você ainda está no tempo de aprender novas estratégias para poder mudar primeiro aqui dentro, para aprender a filtrar o que você está sentindo, para sair dessa depressão, para sair desse transtorno de ansiedade, para começar a aprender a se enxergar de uma maneira mais saudável, para ficar mais alegre com você mesma. Como eu costumo brincar aqui, né, no nosso curso, nas nossas lives, eu falo: gente, não tem jeito, eu sou negra, sou linda, meu cabelo é lindo, eu adoro esse visual, narizinho de batata. Eu olho e falo: caramba, eu gosto do que eu tô vendo no espelho. Mas gosto de verdade, mas não com um traço narcísico exagerado. É um reconhecimento do amor próprio. De entender que todas as vezes em que eu aprendo a me cuidar primeiro, a me amar primeiro, entendendo que eu preciso observar aquilo que tem me feito mal e aí buscar uma forma de melhorar isso e sair dessa situação, eu acabo depois oferecendo o melhor para quem me procura. E aí eu volto de novo para uma espiritualidade saudável, porque primeiro eu preciso entender que eu amo a Deus sobre todas as coisas, no sentido de que sem Ele nada eu posso fazer. Sem Ele tudo isso, nada disso existiria. E aí esse amor, ele precisa ser encontrado dentro de mim. Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, com todos os seus pensamentos, com todas as suas emoções. E aí a gente para. Será que você sabe o que está se passando na sua alma e nas suas emoções? Será que você consegue separar? Ó, isso daqui é meu, esse medo aqui eu aprendi com a minha mãe, isso daqui aconteceu quando eu me senti insegura, então essa insegurança, ela vem do meu pai que não me deu apoio, e eu vou fazer uma releitura disso. Será que você sabe falar, olhar para a sua emoção, para as suas experiências e dizer assim: olha, essa história aqui da violência era da minha mãe, não é minha.
Eu não quero trazer isso para minha vida. Será que você consegue fazer o filtro de olhar e falar: por que eu estou num relacionamento que me intoxica com alguém que não me melhora? Recentemente eu estava orientando um casal e eu sou apaixonada por famílias. Mas eu preciso ter maturidade para entender que algumas pessoas não fazem bem às outras. Existem personalidades que adoecem pessoas. Existem relacionamentos, seja conjugal, seja de amizade, seja de família. Existem relacionamentos fraternal entre irmãos, entre mãe e filhos, pai e filhos. O fato é que existem relacionamentos que intoxicam, que drenam a sua energia. Existem relacionamentos que provocam dependência emocional. Existem relacionamentos que menosprezam o seu potencial, quem você é. Existem relacionamentos que aprisionam você na caixinha, que não deixam você fazer nada. Existem relacionamentos que acrescentam dores ao invés de acrescentar o bem. Então, mesmo sendo apaixonada por família, como profissional, eu consigo observar que algumas pessoas não fazem bem às outras. E, de verdade, a espiritualidade não vai mudar isso. Porque para que haja algum tipo de alteração, o indivíduo precisa querer mudar. O indivíduo precisa aprender quem é para filtrar o que ele quer, para saber o que ele vai fazer. E na maioria dos casos, as personalidades mais tóxicas, elas não querem mudança. A menos que ocorra o que nós chamamos de milagre, ela não quer mudanças. Ela não quer mudanças reais e duradouras e também não quer que você mude nem que você se livre disso. Então, existem relacionamentos que intoxicam. E aí, alguns modelos religiosos, baseando-se em um olhar, falando e lançando uma espiritualidade como peso, diz que você não pode deixar porque está te acrescentando bem, te faz bem, está te melhorando como pessoa. Vocês estão caminhando, convergindo para o mesmo propósito, show de bola. Mas se não é isso, você precisa rever alguma coisa. Porque, afinal das contas, não é saudável amar mais o outro do que a você mesmo. Ou deixar de se amar em prol de amar o outro. Ou deixar de existir em prol dos filhos. Ou deixar de ter escolhas em prol de um contexto religioso aprendido. Não é saudável. E aí eu recebo aqui na comunidade Transformar para fazer mentorias, recebo para fazer atendimento em psicanálise pessoas que estão em conflitos profundos, porque já estão há anos e anos e anos intercedendo por relacionamentos que, sinceramente, o outro não quer mudar, então espiritualidade nenhuma vai fazer isso. E na maioria dos casos são personalidades transtornadas, são personalidades tóxicas que te adoecem seus filhos, adoecem a parentela, adoecem todo mundo, mas por causa do modelo, por causa do julgo imposto que nem Deus colocou, porque ele sabia que a gente ia falhar, ele sabia que precisaria de um espaço, ele sabia, e isso não vai limitar o amor dele. Eu já recebi pessoas aqui na comunidade falando assim: não, mas se eu optar por um divórcio, Deus vai deixar de me amar. Como assim? Nunca vai deixar de te amar. Porque o amor dele não está ligado àquilo que eu posso ou não posso fazer. Ele ama e ponto. Agora, se eu recebo esse amor, se você recebe esse amor, como você traz esse amor para si? Como esse amor transforma você em uma pessoa melhor? Como esse amor reflete nos seus relacionamentos? Aí depende de você, porque você é o filtro. É você quem precisa ser melhorado para poder ter uma vida de espiritualidade saudável e relacionamentos saudáveis. Um outro caso interessante que nós recebemos aqui foi de um homem falando que estava pensando em se divorciar
E ele relatou muitas coisas, e sempre envolve espiritualidade, sempre envolve religião, sempre envolve crenças. E ele falava assim, não, eu não quero ser o primeiro divorciado da minha família. Né? A minha família, a gente tem uma tradição do casados para sempre. E aí eu não quero ser o primeiro divorciado, porque eu vou trazer muitas pragas sobre a vida da minha casa, enfim. E eu falei para ele, ok, eu entendo, então, já que você não pretende fazer isso, o que você quer fazer? Eu quero permanecer, ok. Então, você permanecendo, você está ofertando o seu melhor no seu relacionamento? E aí ele deu uma parada. Uma longa pausa. Se você está ofertando o seu melhor no seu relacionamento, o outro também precisa ofertar o melhor dele. Todas as vezes em que eu tenho o melhor e oferto, e eu recebo o melhor do outro, isso nutre uma boa qualidade. Continue fazendo isso. E aí ele ficou mais alguns minutos parado e falou assim, mas e se eu continuar ofertando o melhor e a outra pessoa não ofertar? E eu respirei e falei, continue ofertando o seu melhor. E ele falou, mas eu não tenho o que cobrar? Eu falei, quando o amor precisa ser cobrado, já não é amor. Continue ofertando o seu melhor. Até que vai chegar um momento em que essa pessoa, ela precisa entender que ela não está ofertando o melhor dela. Aí vocês têm que sentar e rever os conceitos. Porque se eu só recebo o melhor, se essa pessoa só recebe o melhor, ela não sabe ofertar o melhor, vocês não têm uma base sólida para continuar um relacionamento saudável. A proposta de vida não é a mesma. Entende isso? Quando você entende quem é, quando você entende o que sente, quando você sabe o que faz, você sabe que é capaz de oferecer o melhor e você decide não ofertar o seu pior. Isso é maturidade emocional. Isso é equilíbrio espiritual. Porque cada um só oferece aquilo que tem. Em contrapartida, quando você decide permanecer no relacionamento que só te intoxica, que você só doa e o outro só recebe, você também precisa assumir a responsabilidade de que decidiu ficar. E sempre será assim. Agora, em contrapartida, você oferecendo o seu melhor entende que o outro também não oferta, você tem o direito de dizer que quer um outro tipo de vida. E aí o modelo da religiosidade vai prender você dizendo que não. Agora, o modelo da liberdade e da espiritualidade vai dizer, você precisa encontrar o amor em você e no outro, e em paz. Então, todas as vezes em que alguém chega até mim, seja para relacionamento, como eu disse, conjugal, entre irmãos, entre filhos, entre amigos, eu pergunto qual é o nível de oferta que a pessoa está fazendo, se é o melhor. Porque para você oferecer o melhor, você já tem o melhor dentro de si. Agora, se você não tem o melhor dentro de si, você precisa reavaliar o seu emocional. Você precisa aprender estratégias para buscar o melhor, para liberar aquilo que dói, para sair de você, tirar de você aquelas informações tóxicas e doloridas que estão distorcendo seus modelos de relacionamento. Você precisa aprender a retirar de você as camadas tóxicas das palavras lançadas que te aprisionaram por detrás daquelas muralhas que eu falei no começo da live. Só que na maioria das vezes, há indivíduos vivendo uma espiritualidade limitada porque estão com as emoções intoxicadas. Eu vou repetir para você gravar, com muito carinho e respeito. Há indivíduos vivendo uma espiritualidade limitada. E aí eu te pergunto, como vai o teu emocional hoje? Será que você está numa rota de fuga, indo trabalhar 24 horas por dia para não ter que olhar na cara de quem está dentro de casa? Será que você desenvolve a sua vida social esperando a autoafirmação do outro, que alguém bata no seu ombro e diga, nossa, tá certinho, que bonito que você está fazendo? Será que você vive ao redor da expectativa alheia, das orientações alheias durante uma vida? Será que você ainda está dizendo não para você o tempo todo e falando sim para todo mundo? Será que você anda com aquele nó da garganta por causa do ódio que você não revela? E aí a tireoide está borbulhando
Eu tenho um professor que ele falava, antes de tratar da tireoide, tira o ódio. Daqui, ó. Porque os seus órgãos internos, eles vão espelhar, projetar a sua vida emocional. A mulher, então, nossa, é hipersensível a isso. Uma mulher que não tem o seu feminino bem estruturado, acaba ficando com a tireoide muito mais sensível e com as questões intrauterinas muito mais sensíveis. Aumentam os problemas da endometriose, dos policistos, dos miomas. Aumentam os problemas da hipotireoidismo, do hipertireoidismo. Porque toda essa região, ela está conectada com a região do ventre feminino. É uma conexão só. Será? O que seu corpo está dizendo para você? Que você precisa aprender a cuidar. E aí eu quero te lembrar mais uma vez que sozinha você não vai dar conta. Porque imagina você voltar lá na sua infância ou até na gestação, nas culturas, na cultura da sua família, você olhar e entender que aquela fala que a sua avó disse não foi legal. Você olhar e perceber que você teve uma mãe narcisista. Você olhar e perceber que teve um irmão abusador. Você olhar e perceber que a sua prima te humilhava, ou que você era aquela que humilhava, você era aquela que abusava, você era aquela que perseguia. Você acha que vai dar conta de mexer nisso tudo sozinha? Sozinho? Aí você para. Para onde? Para na muralha. Aí vem as desculpas. Deus vai fazer todas as coisas. Não vai não. Ele vai fazer o milagre, o impossível. O possível é para você fazer. Mas Deus, outro dia eu ouvi assim, porque Deus alimentava o povo no deserto. Sim, eu creio que ele ainda é Deus de providências e que surpreende a gente. Mas ele também fala, levanta e vai trabalhar, preguiçoso, vai ter com a formiga. Fica pegando recortes de uma espiritualidade para poder se bloquear, porque você não quer movimentar para entender aonde foi feita a marca que te provoca essa dor, que cria essa muralha e que afeta você viver quem você é de verdade. E na verdade, tudo isso gera uma energia tóxica. Aí você vai viver uma espiritualidade em Deus por 20 anos e vai continuar com a coluna travada. Por quê? Porque a sua emoção está liberando uma energia tóxica para a sua coluna. Você vai continuar saindo de um relacionamento, entrando no outro, e esse relacionamento novo também vai te fazer mal. Por quê? Porque você continua com a emoção intoxicada, buscando relacionamentos que mantêm você no gatilho do abandono, da rejeição, da violência. É o que a mulherada chama de dedo podre, né? Poxa, tanto homem para escolher, escolhe um parecido com o outro, um te maltrata, o outro novo maltrata também. Um não te reconhece e o outro novo não te reconhece também. Por quê? Porque você está com as suas emoções ativando o quê? Gatilhos que formam muralhas que te deixam presa em um jeito de resolver as coisas. E aí você acredita que sozinha você vai conseguir voltar nesse processo todo e se curar sozinha? Não vai não. E aí eu fico de novo com a vivência de uma espiritualidade saudável. É por isso que o Criador fez o ser humano relacional. É preciso de um outro ser humano saudável e curado, ou que já aprendeu um processo de cura, para poder te ajudar. É por isso que estamos conectados uns nos outros. É por isso que Deus fez algumas pessoas mais sensíveis, mais empatas, com uma energia para entender o outro. É por isso que... Aí eu volto de novo para um conceito que eu gosto muito, que está lá nos evangelhos. Que não adianta eu dizer que amo a Deus e não conseguir nem sequer lidar com o meu irmão. Isso aqui, ó. Porque se eu amo a Deus, se eu tenho amor em mim, eu tenho que aprender em mim a amar o meu próximo. Seja o próximo quem for, e tem gente que coloca à prova esse amor. E aí é você quem tem que aprender a se olhar,
e entender qual forma, qual modelo, qual o time de amor, qual a qualidade de amor e qual a força do amor que você vai impor ali, vai se relacionar com o outro. Então, quando a gente fala na comunidade Transformar sobre cura emocional, cura interior, quando eu faço a chamada para a tenda, né? Quinta-feira é nosso dia de tenda terapêutica aqui na comunidade, onde a gente senta, quem já participou sabe do que acontece, a gente junta o corpo, o espírito e a alma aqui nesse lugar. E aí a cura tem acontecido através de uma conscientização. Além de sentir, você entende o que tem que ser feito. Quando a gente faz a chamada para a tenda terapêutica, quando a gente faz a chamada para a turma da psicanálise e espiritualidade, que está fantástica, inclusive a gente já está aí com a nossa turma online em funcionamento, está assim maravilhoso o resultado. E também temos a presencial. Quando a gente faz a chamada para a imersão, nós vamos ter agora uma imersão chamada Apenas Respire. É um período todo só comigo para você entender o processo do corpo, da espiritualidade, das emoções. Presencial, tá, gente? Aqui na comunidade Transformar. As vagas são limitadas, porque eu quero estar pertinho, eu gosto de olho no olho, eu gosto de toque, eu gosto de ouvir as histórias. Então as vagas são limitadas e a gente já está com a data marcada. Fica atento que a gente já vai estar colocando os post no feed, com a data e o horário e o investimento para que você possa estar aqui. E aí a gente fica trazendo, sim, essa oportunidade de conhecer, para prosseguir em conhecer a espiritualidade, para prosseguir em conhecer a Deus. Só que todos os dias é um desafio. E de verdade, que bom que você está assistindo essa live hoje. Ou você que está assistindo como forma de aula, porque algumas das nossas lives, elas são parte de um curso que nós temos online, na comunidade Transformar Online. Se você ainda não conhece, vai na nossa rede social. A gente está online no YouTube, no Spotify e também no site para poder ter acesso a todo esse conteúdo. Tati, eu quero assistir de novo, como é que eu faço? Vai lá na comunidade e você sabe como... E você consegue adquirir e assistir novamente todas essas lives. Mas o fato é que a gente está tendo um feedback muito bom de pessoas que estão acompanhando no processo da live e entendendo que não tem como cuidar do corpo sem cuidar da alma, não tem como cuidar da alma sem cuidar da espiritualidade, não tem como cuidar da espiritualidade sem mudar a energia, não tem como mudar a energia sem mudar a dinâmica de vida, sem mudar o ritmo, sem melhorar a alimentação, porque é um conjunto de coisas. E tudo isso precisa partir de organizar primeiro aqui seus pensamentos. E também organizar aqui o que vai no seu coração. E é por isso que eu, Tatiana, gosto muito, muito, muito de falar que seja curada a sua terra das suas emoções. Que sejam curados os céus dos seus pensamentos e sonhos. Que os seus pensamentos alinhados com o Criador sejam pensamentos bons, justos, do alto e que façam bem. Que as emoções que fluem no seu coração recebam a presença de uma boa palavra e faça crescer, ainda que a terra esteja dolorida, ainda que as experiências não tenham sido tão boas assim, ainda que as decisões que você tomou até aqui te conduziram para um caminho de dor, essa palavra caia em boa terra e faça brotar uma boa semente, a ponto de te dar uma outra opção, um respirar melhor, mais tranquilo, mais calmo, uma sensação de estar guardada e protegida e uma certeza de que o Criador te ama. E esse amor faça crescer em você o bem. E esse bem você deseje primeiro para você, não por egoísmo, mas por entender que eu preciso ter o bem em mim para que você possa ofertar o bem para o outro. O efeito é diferente. Então, todas as vezes em que você se sentir angustiado, se sentir aí com a espiritualidade abalada, na dúvida, porque as muralhas emocionais, elas geram dúvidas. Você possa respirar e dizer, peraí, eu preciso curar o meu emocional para viver algo melhor e pleno. De verdade, nessa tarde eu quero declarar sobre a sua vida
que você permita caírem algumas barreiras de religiosidade da sua vida. Sim, que você busque o Criador aqui dentro. Que as muralhas emocionais elas sejam vistas, reconhecidas e retiradas com estratégia, com leveza. Que possa haver cura aqui na sua alma e nas suas memórias. Que as suas escolhas te direcionem para um caminho melhor, para um caminho mais saudável e para um caminho mais gostoso de viver. Que o amor seja primeiro o próprio. Nessa terra, o próprio. E aí você vai poder amar alguém um pouco melhor. E aí você vai poder amar a Deus como Ele merece. Mas que você olhe no espelho e se admire do que vê. E entenda que é preciso aprender todos os dias a ser melhorado sim, tá certo? Vou estar encerrando a live de hoje. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Se você é nosso aluno da comunidade Transformar, um beijo, como eu faço sempre lá na mentoria. A gente dá um beijo de joinha. E aí é muito importante você se permitir aprender. Porque se você não buscar estratégias, você vai continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. E se você faz as mesmas coisas do mesmo jeito, como é que você quer sarar? Entende? E é para isso que eu tô aqui. Desejando agendar uma mentoria ou um atendimento, é só entrar em contato com o direct. Desejando fazer parte da comunidade presencial, vai ser uma alegria receber o seu abraço aqui. Desejando fazer parte da comunidade online, também vai ser uma alegria poder te mandar um beijinho de joinha lá nas nossas aulas, tá certo? Bom, vou estar encerrando. Te desejo uma tarde em excelência, uma palavra de prosperidade sobre a sua vida e que você possa refletir em buscar emoções saudáveis para viver uma espiritualidade potente. E para isso, a gente da comunidade Transformar está aqui, tá certo? Tô te esperando. Vem para a tenda, vem para os nossos cursos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.